sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, na carta aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 13. Efésios, capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, o que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Leio mais uma vez. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém? A igreja de Éfeso, a cidade dos Efésios, era uma cidade grega. E o que isso nos ensina? Era um povo que não era considerado povo de Deus. À época de Jesus, só existia um povo que era conhecido como povo de Deus. Quem era? Israel, o povo judeu. E todos os demais povos, todas as nações, eram chamados na Bíblia de gentios. E o que significa os gentios? Todos os povos que não eram judeus. Então, os gentios não tinham salvação. Quem tinha salvação? O povo judeu. Somente o povo judeu. A graça do Senhor alcançou o povo gentil. E graças a Deus, porque nessa classificação de povo gentil, os brasileiros, nós também o somos. Não somos judeus de nascimento. Não éramos considerados povo de Deus. Então esse texto diz o quê? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Penso que a igreja se lembra, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, lembra do tempo que você estava longe do Senhor Jesus. Esse texto, o começo desse texto diz, vós que estavam, falando no passado, estavam longe do Senhor. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, uma cidade considerada grande, uma capital à época, mais de 300 mil habitantes, era um povo que estava longe do Senhor. Eu não sei como era a sua vida longe do Senhor. Mas longe do Senhor não há vida. Nós apenas existíamos. Éramos criaturas de Deus. Mas um dia a graça do Senhor nos alcançou. A Bíblia fala que aqueles que estão longe do Senhor estão mortos. Mortos em seus pecados. O salário do pecado é a morte, assim diz a palavra. Portanto, todos quantos estão longe do Senhor Jesus, esses estão mortos, ainda que respirem. Jesus, ele deixa claro na sua palavra, quando ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele temos vida, só em Jesus. Então quem estava longe não tinha vida, estava morto, morto em seus próprios pecados, apenas respirando. Vimos semana passada que 7.000 povos ainda não foram alcançados. Povos mortos em seu
pecado, carecendo do Evangelho, a bendita palavra do Senhor, que hoje, mais uma vez, está sendo transmitido. Estão perto, transmitindo aos que estão longe pelas redes sociais. Bem, apenas penso que seja uma distância física, mas não nas redes sociais também esteja distante de Deus. Mas existe, irmãos, entre a pessoa, a criatura e Deus, um abismo chamado pecado. Um abismo intransponível ao homem. Não há um homem que possa transpor essa montanha, chamado pecado. O pecado nos afasta de Deus. Todo e qualquer pecado é o veneno maligno que tem por objetivo nos afastar da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, falando ao povo, à igreja de Éfeso, os faz lembrar, dizendo: Efésios, lembrem-se que tempos atrás vocês estavam longe de Cristo. Olha, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe de quem? De Cristo. Longe do Pai. Longe da salvação. Mesmo, e penso que aqui em nosso meio, há pessoas perto de Cristo, ou em Cristo, vivendo em Cristo, mas há pessoas em nosso meio, aqui, nessa noite, cultuando conosco, ou estando em nosso meio, que ainda permanecem longe de Cristo. Quero lhes dizer a todos que aqui estão, todos que estão nos acompanhando pela rede social, que não há razão alguma para você permanecer longe de Cristo. Não há razão alguma para você permanecer longe de Cristo. Mas há pessoas, nesse exato momento, que assim vivem, assim estão. Por isso, quem já viu algumas cenas lá de Israel, umas cenas meio chocantes assim, né, fortes, viu? Ok, obrigado, irmãos. Vi cenas que não queria ter visto, vi outras que literalmente eu só fui para a legenda e não quis ver as imagens, literalmente. Mas a pior tragédia não é essa. A pior tragédia para o ser humano é morrer longe de Cristo, sendo que tem salvação. Vim para o altar e o louvor ainda continuava. Eu percebi irmãos cantando, e a sarça pegou fogo e não se consumiu, e irmãos pensando no nada, no vazio, sei lá no que. A mente humana anda tão acelerada, com tantas notícias, algumas notícias úteis ou necessárias, outras inúteis e desnecessárias, mas povoando a mente da pessoa de tal maneira que um momento tão especial de louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e ainda há pessoas distraídas. Nestas pessoas se cumpre aquela passagem que diz que o semeador saiu a semear, e um pouco da semente caiu à beira do caminho, outro pouco da semente caiu entre as pedras, outras caiu entre espinhos, e afinal, umas caíram em terra boa e vieram a dar fruto. Se pegarmos essa passagem e dizermos que os terrenos ali, beira do caminho, pedra, espinho, terra boa, seja 100% do solo, então 25% do solo ouviu e reteve a palavra. Os outros, as pedras, os espinhos, a beira do caminho, o passarinho veio e roubou a semente, tudo embora. Tudo embora. Tragédia, irmãos.
Tragédia é estarmos hoje, um dia como hoje, tendo possibilidade de entender que a graça do Senhor nos alcançou, e que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e que a glória do Senhor vale mais, nós cantamos isso. Preste atenção naquilo que você canta e coloque vida naquilo que você faz. Você sabe que o povo judeu, esse povo que está sofrendo agora, quando eles vão orar, quem já viu um judeu orando? Alguns poucos ouviram. Eles estão orando. Ó Senhor, salva o teu povo, Senhor. E eles estão orando, porque eles estão dizendo: eu quero te louvar com os lábios, mas quero te louvar também com o meu corpo, Senhor. Toda a minha vida te pertence. E tem pessoas que estão assim, abstraídas, pensando no nada. Meu irmão, estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa força, toda a nossa intensidade. Então, não aceite ficar apático, louve ao Senhor. Você tem fôlego? Louve ao Senhor. Você tem glória para dar? Glorifique ao Senhor. Tem aleluia para dar? Louve ao Senhor. É isso que precisamos, intensidade na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo fala para uma igreja, para uma cidade que estava condenada ao inferno eterno, e o evangelho da graça chegou, e ele disse: vós que hoje estão em Cristo, mas estavam longe. Houve um dia na minha vida que eu estava longe. Não posso me esquecer de quem eu era. Não posso esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. O que ninguém faria. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: olha, pode até ser que alguém decida morrer pelo seu amigo, mas Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. Nem queríamos saber dele. Nem sabíamos da existência dele. Quantos dos senhores que aqui estão, antes de Cristo, não sabiam nada sobre Cristo, nada sobre a palavra? Quantos dos senhores que aqui estão, nenhuma Bíblia tem na sua casa? Ou se tem, não a pegam? Vós que antes estavam longe. É isso que esse texto fala. É importante que nos lembremos quem éramos. Onde estávamos? Éramos pecadores e estávamos mortos, afastados de Deus, sem chance alguma. Não havia um homem na terra digno. Tanto que o profeta no Antigo Testamento diz que ele olhou sobre a terra e não havia nenhum, todos se extraviaram, todos pecaram, todos estavam separados da glória de Deus, todos. E esse todos, eu me incluo. Meu convite, irmãos, é que enquanto você ouve a palavra hoje, você tente entender que está você e o teu Salvador, você e o teu Senhor. É diante dele que estamos. É diante do Rei dos Reis que nós estamos. Daquele que nos amou. Daquele que a si mesmo se entregou por nós. Qual é a sua postura? Mas agora, em Cristo, essa sentença faz a diferença. Em Cristo, estar em Cristo faz a diferença. Se alguém está em Cristo, às vezes nós falamos, mas há esse entendimento, uma nova criatura, porque antes eu era uma criatura morta nos meus pecados, era uma criatura afastada do Senhor.
Mas quando eu entrei, quando eu estive, fui enxertado em Cristo, no corpo de Cristo, agora eu passei a me tornar nova criatura. Vós que estáis em Cristo, mas estáveis longe. Falando de um passado não tão distante. Estávamos longe. Você lembra? Como era a sua vida? Como você agia? Como você estava? Bom, o texto diz que nós estávamos longe. O que Deus fez na cruz, Ele pegou, eu estou sinalizando com as mãos, mas nem há como expressar com gestos, mas enfim, o Senhor pegou os meus pecados e lançou no mais profundo mar, diz Miqueias capítulo 7, verso 19. Lançou no mais profundo mar. E o profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 43, versículo 25, esse texto se deve sublinhar na sua Bíblia. Isaías capítulo 43, verso 25. A palavra do Senhor nos diz algo maravilhoso. Eu mesmo. O Senhor pega os meus pecados, lança na profundeza do mar e diz: eu já não lembro mais. Gilberto, humano, eu lembro dos pecados, me envergonho, e chego, Senhor, misericórdia, como eu pude. E aí eu olho para Isaías 43, 25, o Senhor dizendo: eu nem lembro mais, já lancei na profundeza do mar. Irmãos, antes estávamos longe, mas o texto diz, vamos continuar a leitura, voltando para Efésios, capítulo 2, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pelo sangue de Cristo chegamos perto. Se éramos pecadores, mortos em nossos pecados, afastados de Deus, uma vez que fomos enxertados e estamos em Cristo, agora estando em Cristo nos tornamos filhos. Quem somos hoje? Filhos. E onde nós estamos? O texto diz: perto. Estamos perto do Senhor. Por nosso próprio mérito? Nunca. Por aquilo que Ele fez em nosso lugar. Estávamos mortos, hoje nós podemos dizer, como fala em Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos 8, 15 e em Gálatas 4, 6, esses dois textos. Ele cita nosso Deus como Abba, Pai. Nosso Pai amado, Pai querido. Estávamos mortos, vivíamos separados. E agora, quem somos e onde estamos? Quando o texto diz, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, o texto não está dizendo, pelo sangue de Cristo você chegará perto, você estará perto, colocando para o futuro. Não, ele está dizendo agora. Agora. Esse texto nos fala do que o Senhor fez em nossa vida. Estávamos longe, agora estamos perto do Senhor. Perto, e como diz um hino que cantamos com alguma frequência, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Mais perto quero estar do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 18, diz que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser manifestado. Não pode ser comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para os seus.
1 João capítulo 3, versículo 2, diz que hoje nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas como Ele é, assim seremos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes real. E hoje pela manhã nós estávamos na seminário de integração com alguns irmãos, e falando sobre isso. O que significa ser um sacerdote do Rei? Significa que aquele que está em Cristo, o momento que ele quiser orar, ele pode orar, sabendo que Deus o ouve. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração do seu povo, porque o sacerdote tinha essa incumbência. Todo sacerdote é aquele que orava por si e orava por outros. E ele disse: eu quero gerar uma nação de sacerdotes, de homens e mulheres que vão orar, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e eu te responderei. Que assim possamos entender. E quem somos? Somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membro do corpo de Cristo. Então, se antes estávamos mortos, hoje somos sacerdotes, hoje nós somos filhos, hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que bênção, irmãos, amigos, igreja do Senhor. Quem somos? Filhos. Esse texto está falando que são filhos aqueles que estão em Cristo. Pastor, eu não sei se eu estou em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O que é que mudou na tua vida? Hoje é o Senhor que governa a tua vida ou é você mesmo? Quando isso aconteceu, é o terceiro ponto aqui da mensagem. Quando isso aconteceu? Se estávamos mortos e hoje em Cristo estamos vivos, quando isso aconteceu? Irmãos, eu fiquei chocado. E também reparti com os irmãos hoje pela manhã sobre isso, de um líder de uma religião reconhecido a nível mundial, que ele diante das câmeras falando numa matéria, falando num dado momento, ele apontou para a cruz e disse que a cruz é o fracasso do Evangelho. Um líder religioso disse que a cruz é o fracasso do Filho de Deus. E para nós cristãos, a cruz sintetiza a vitória de Cristo. Porque Satanás fez tudo o que ele podia para fazer Jesus descer da cruz. Porque ele sabia que se Jesus permanecesse naquela cruz, ele estava assumindo o nosso pecado, até o momento em que Jesus veio a essa terra. Todo ano era apresentado ofertas, e as ofertas eram uma ovelha, um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, que era sacrificado como oferta pelos pecados. E aí Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Satanás se apresentava dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o seu pé numa pedra. Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se prostra e me adora, porque todo esse reino é meu e eu dou para quem quiser e eu posso dar para você. E Jesus manteve-se firme. E quando ele estava na cruz, a Bíblia nos fala de que ainda assim ele foi ultrajado. E as pessoas olhavam para Jesus e disse: desça dessa cruz, se tu és o Filho de Deus, e nós creremos em ti.
Nós bem sabemos que Jesus respondeu: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos não fariam isso comigo. Mas ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E mais uma vez, Satanás foi envergonhado porque ele queria que Jesus desistisse da cruz. E ele disse mais, Jesus, ele disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos agora, para me livrar dessa cruz. Ou seja, sim, eu tenho poder para sair daqui, mas foi exatamente para isso que eu vim a esse mundo. Porque o Gilberto não dá conta da própria vida, e se eu não assumir a culpa do Gilberto, ele será condenado eternamente. Aí eu estou colocando o meu nome, coloque o teu nome. E entenda que o que Jesus fez naquela cruz é para que você não morresse nos teus próprios pecados. Como eu posso olhar para aquilo que Jesus fez na cruz e dizer que é o fracasso do Evangelho? A cruz revela o fracasso da humanidade, uma humanidade caída, morta nos seus pecados, e Jesus, com o seu amor, assumindo a nossa culpa. Vamos adorá-lo nesse momento, recitando João capítulo 3, verso 16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Como assim fracasso? Mas esse líder religioso assim falou. Chocante ver quantas pessoas estão seguindo uma palavra semelhante a essa. Olha o que o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, olha o que ele disse. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O profeta Isaías estava falando aquilo que Jesus sofreu e por que ele assim o fez. Então, quando isso aconteceu, que eu estava morto nos meus pecados, mas hoje em Cristo eu estou vivo. Quando isso aconteceu? Quando Jesus esteve naquela cruz. O sacrifício de Jesus, que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, celebrando a ceia do Senhor, é relembrando aquilo que Jesus fez em nosso lugar, pior, no meu lugar. Enfim, irmãos, amigos, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O apóstolo Paulo estava lembrando a igreja de Éfeso, eu lembro a Pibo, que sem Cristo estamos mortos em nossos próprios pecados. Em Cristo, nós podemos olhar para trás e dizer: eu me recordo de quando eu vivia desgarrado, como ovelha sem pastor.
Mas agora, o texto diz, em Cristo, estamos perto. Chegaste perto do Senhor. Havia um abismo intransponível, e Jesus assumiu sobre si, lançando o nosso pecado nas profundezas do mar. E o profeta Isaías também diz, e eu já nem lembro mais dos seus pecados. Hoje, quem está em Cristo pode dizer aquilo que está em Atos capítulo 17, versículo 28. Nele, em Jesus, nele vivemos, nos movemos e existimos. E em Filipenses capítulo 4, versículo 5, a oração diz: perto quero estar. Quero encerrar nesse momento, lembrando que longe de Cristo estamos mortos. E há pessoas que mesmo estando em nosso meio, ainda permanecem mortos nos seus pecados, porque não entenderam o sacrifício de Jesus, não entenderam porque foi que Jesus te chamou, e chamou pelo nome. Havia um abismo, e o Senhor assumiu para si esse abismo, e nós bem sabemos o quanto custou para Jesus, porque chegou um momento em que Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E no auge da angústia, nós também sabemos disso, Jesus suportou a traição, Jesus suportou as chicotadas, o coroa de espinho, o escárnio, a zombaria, mas Jesus dá um grito naquela cruz, no momento em que os meus pecados, ele sentiu todo o peso, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado separa, e Jesus esteve naquele momento separado do Pai. Momento de dor. Para quê? Para que eu pudesse hoje dizer que eu estou perto do Senhor. Fui aproximado de Deus pelo sacrifício de Cristo. Quem você era? Eu era alguém morto nos meus pecados. Não estava vivo, estava longe do Senhor. Hoje temos essa oportunidade. Nós, como nação, vemos um povo sofrendo, ou povos que estão sofrendo nesse momento, famílias angustiadas por peregrinos que foram visitar, por exemplo, Jerusalém, Israel, e estão agora vivendo momentos difíceis. Mas eu torno a dizer à igreja: Bibo, ouça, a pior tragédia não é cair na mão de terroristas, embora é terrível o que nós estamos vendo, mas a pior tragédia é uma pessoa morrer sem Cristo, porque morrer para esse mundo é um fato. Quanto tempo vamos viver, Deus o sabe, mas aqui nessa terra não viveremos nessa carne para sempre. Mas há pessoas partindo dessa vida longe de Cristo, e eu torno a dizer: não tem razão alguma para você sair daqui essa noite sem a certeza da salvação, porque Jesus já levou sobre si o pecado, já levou sobre si a culpa, já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Israel até hoje não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabia disso? Até hoje. Nós estamos no ano 2023. Israel está no ano 4700 e alguma coisa, porque eles não zeraram o calendário com o nascimento de Jesus. Essa é a tragédia de Israel.
Essa é a tragédia daquele povo, que não sabem das boas novas de salvação, mas você sabe. O que vamos fazer com isso? Temos salvação, o mínimo que podemos fazer é clamar ao Senhor por aqueles que ainda estão longe, estão perdidos. Lá em Israel, sim, mas aqui em Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Erval Velho, cidades vizinhas, há pessoas perdidas nesse momento, longe do Senhor. O que é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Será que você pode dizer ao Senhor nessa noite em oração, enquanto iremos louvar? Você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a salvação de muitos.